Deus vai falar conosco. Eu creio que Deus tem algo para revelar para nós aqui nessa noite. Um louvor maravilhoso, que presença de Deus neste lugar. E hoje eu quero falar de o agir invisível de Deus. Às vezes nós não vemos, mas Ele está agindo. Talvez você não está vendo, mas a mão de Deus está se movendo. A palavra diz que a sua mão, o seu braço não está encolhido, mas ele está estendido, porque a vontade do Senhor é abençoar. Diga comigo, abençoar. A vontade de Deus é te abençoar, é me abençoar. Deus é um Pai abençoador. E eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo no livro de Esther. Esther capítulo 5, dos versículos 1 ao 3. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abri-la, ou ligá-la, ou acompanhar com a gente aqui no nosso telão, nosso painel de LED. Está chegando, está chegando. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. "O que você deseja, rainha Esther?" perguntou o rei. "Qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Se você pode, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça, porque a tua presença está aqui. O Senhor está aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de, nesta quinta-feira, nos reunirmos aqui como família, para cultuar ao Senhor e para ouvir a sua voz. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que nós saiamos daqui melhores do que entramos, porque nós estamos em um constante crescimento, melhorar, aprendendo a cada dia. Fala conosco, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O livro de Esther nos traz tantos ensinamentos poderosos. A vida de Esther é um ensinamento para nós. Talvez Esther seja a mulher mais conhecida de toda a Bíblia, com exceção de Maria. O livro de Esther, a vida de Esther, a forma com que Deus trabalhou na vida dela, tirando ela da pobreza e elevando e fazendo com que ela assentasse num trono. Quando eu vejo esse agir de Deus na vida de Esther, eu me lembro de que Deus pega o pobre, ergue desde o monturo para o fazer assentar num trono de glória. E não é diferente conosco. Tantas vezes nós estamos caminhando e achando que nós não conseguiríamos alcançar, não conseguiríamos chegar. Se você parar neste momento e olhar para trás, você vai perceber de onde Deus te tirou, aonde você estava e aonde você está hoje, né, profeta? Aonde você estava alguns anos atrás. Quando eu olho para o profeta Michael Douglas, eu percebo que eu estou ficando velho. Eu lembro dele bem pequenininho, quando ele tinha cabelo. E quando você olha para o passado e vê, Michael, o que Deus fez na sua vida, a forma, o agir invisível de Deus, a forma de Deus trabalhar, aonde Deus nos leva.
Mas ainda não é o fim. Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Se você acha que você está bem aqui, imagine, veja o futuro glorioso que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida. E a história de Esther, ela se dá num contexto no reinado do rei Xerxes, ou Assuero, quando o povo foi levado, estava cativo. Esther foi uma das que foram levadas cativas. Estava ali na Pérsia. E o livro de Esther começa nos dizendo e nos mostrando que o rei, ele se dispôs a fazer uma festa, e que essa festa ela durou 180 dias. Ele festejou com seus príncipes para mostrar a sua grandeza, o quanto ele era poderoso, a sua riqueza. Ele festejou durante esse período de 6 meses. E essa festa ela foi aberta tanto para as pessoas que conviviam no palácio, mas para todos os cidadãos de Suzã. Todos poderiam participar dessa festa. Imagine só 180 dias de festa. Quando eu estava preparando, pensei, esse rei Xerxes tem alguma coisa a ver com mensageiros. Ele gosta de festa. Ele festejou então, e durante aquela festa, ele deu banquetes ali para aquelas pessoas, realizou vários banquetes. E num dia onde eles estavam nesse banquete, quando ele já estava meio alto do vinho, ele mandou que fosse chamada à sua presença a rainha. E nesse tempo a rainha era Vasti. Quando eles chamaram a rainha Vasti, e ela se negou aí. Ela não quis se apresentar na presença do rei. E aquilo causou um constrangimento enorme para o rei. Imagine um homem daquela posição, ele chamou a sua esposa e ela não quis se apresentar. Nós não temos claramente os motivos por que ela não quis ir. Mas a Bíblia nos relata que ela não foi. E durante aquele período, durante ainda as festas, o rei foi consultar aos seus servos o que ele faria, aos seus conselheiros, o que ele deveria fazer. Então ele foi aconselhado a depor a rainha Vasti, porque correria o risco de todas as mulheres do império começarem a fazer o mesmo e começarem a se levantarem contra os seus maridos, e iria perder o controle. Mas em tudo isso nós vemos o agir de Deus. Deus sempre está um passo à frente, porque Ele sabe o futuro, Ele conhece todas as coisas. Então o rei, naquele momento, ficou solteiro. E um dia, sozinho na sua casa, ele sentiu falta. Ele sentiu falta da rainha. Então ele foi aconselhado a escolher uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. E esse foi um acontecimento tremendo em todo o reino, em todo o império, porque ele abriu para que todas as jovens, porque deveriam ser jovens, virgens, pudessem se inscrever, por assim dizer. E uma das jovens que foram levadas a participar desse concurso de beleza foi Esther, uma jovem judia. E a Bíblia nos fala que ela era uma jovem linda, e foi levada para participar, para ficar durante 1 ano num processo de embelezamento. Imagina as mulheres aí, hein? Você ficou 1 ano só recebendo tratamento de beleza. Ali fala que ela ficou 6 meses recebendo tratamento com mirra, e os outros 6 meses com outros tipos de tratamento. Imagina 6 meses no spa. Você passar 6 meses, quem gostaria aí, passar 6 meses no spa? Eu acho que essas mulheres estão meio desanimadas. Eu acho que... 6 meses só
no bom e no melhor, recebendo tratamento, cuidando das unhas, massagem. Ó, está manifestando, hein? Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Quem é casado aqui? As mulheres. As mulheres casadas. O pastor Bruno está querendo ir para o spa também. As mulheres casadas aí? Eu profetizo em nome de Jesus que seu marido vai pagar para você. Você vai passar vai para o spa, passar um tempo no spa, recebendo um tratamento de beleza. Receba. Então Esther, depois que foi levada, Esther era uma jovem, querido, uma jovem órfã. O texto nos diz que Esther, ela era órfã de pai e mãe. Imagine a dureza que era a vida dessa menina. Ser órfão de pai ou de mãe já é difícil. Agora ser órfã de pai e de mãe. Imagine como foi a infância dessa jovem, dessa menina. Nós não temos o relato de como os pais dela morreram, mas talvez, provavelmente, eu posso imaginar aqui que possa ter sido durante o tempo em que essas pessoas foram levadas para o cativeiro. Ali ela pode ter perdido seus pais ali, quando ela foi levada para o exílio. Mas Deus sempre levanta alguém para cuidar dos seus. Quando seus pais morreram, ela foi adotada por seu primo, chamado Mardoqueu ou Mordecai. E esse primo cuidou de Esther, cuidou dela realmente como um pai cuida, um bom pai cuida de seus filhos. E Esther foi muito bem cuidada, porque quando ela chegou no palácio, ela se destacou. Quando nós observamos e vemos esse agir invisível de Deus e o propósito de Deus na vida de Esther, Deus não se esquece de ninguém. Talvez Esther, por ter sofrido tanto e passado por tantas dificuldades, ela poderia imaginar no seu coração que ela não seria nada na vida, que ela seria apenas mais um na multidão. Mas Deus não se esquece, os olhos do Senhor estavam sobre ela. Deus tinha um propósito para a vida de Esther, assim como Ele tem um propósito real para a sua vida. Assim como Ele tem um propósito lindo para a sua vida. Você pode dizer amém? Acredite, Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Não importa se você já passou por dores ou se você está passando por sofrimentos ou lutas, Deus tem um propósito para você. Talvez você chegou aqui, até aqui deu tudo errado, mas saiba de uma coisa: Deus tem um propósito extraordinário para a sua vida. Pois o nosso Deus é o Deus do extraordinário. Ele é o mesmo Deus que viu aquela menina, aquela órfã, lá no meio daquela multidão, em uma terra estranha, uma terra estrangeira, uma terra que ela não conhecia e nem era conhecida. Deus te vê, Deus te conhece, Ele sabe o seu nome, no meio de bilhões, Ele sabe o teu nome, conhece o seu coração, conhece os seus anseios, conhece o seu sofrimento, e a mão dEle está estendida sobre você nesta noite, mesmo que você não esteja percebendo esse agir. O agir invisível de Deus está se movendo em nosso favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esther foi escolhida por Deus para um propósito específico. Deus escolheu uma jovem pobre e órfã para se tornar rainha. Nosso propósito não se resume a nosso lugar de origem, mas sim ao nosso destino. Grave isso, o seu propósito não se restringe ao seu lugar de origem, mas sim ao seu lugar de destino.
Ah, você talvez, eu vim de uma família tão simples, uma família tão pobre, uma família com tanta dificuldade. Não importa, importa aonde você vai chegar. Você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Deus te chamou para um propósito específico. Busque ouvir a sua voz, ser direcionado e se conectar com esse propósito. Nós precisamos entender, como diz a música da Cassiana, você precisa entender o que Deus está falando. Basta somente escutar o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando. Então busque entender o propósito específico de Deus para a sua vida. Nós sabemos que Deus tem um propósito para o coletivo, para o corpo, para a igreja em Lagoa da Prata, para mensageiros aqui em Lagoa da Prata, mas Deus tem um propósito específico para você. Deus tem um propósito específico para o meio que você está inserido. Deus tem um propósito específico lá na faculdade onde você está. Deus tem um propósito específico lá no seu trabalho, e é através da sua vida que Ele vai fazer algo sobrenatural e extraordinário. Deus vai fazer de você assim como Ele fez com Mordecai. Estou até confundindo aqui o nome. Um homem que foi usado para dar destino a Esther, para orientar, para guiar a vida de Esther. Você vai ser essa pessoa que dará destino às pessoas, aonde no meio em que você está inserido. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E enquanto Ele te abençoa, você também abençoa os outros. Porque a intenção de Deus, quando Ele nos abençoa, é que nós também abençoemos as pessoas que estão ao nosso redor. A bênção de Deus é derramada sobre nós e ela vai transbordando sobre outros. Porque quando a bênção vem sobre nós, nós não podemos retê-la sobre nós. Nós precisamos recebê-la e também abençoar os outros. Então, clame ao Senhor e busque dEle orientação para o propósito que Ele tem para a sua vida. Você já parou para perguntar para Deus, perguntar para o Senhor, o que o Senhor tem para mim? Já parou, já perguntou para Ele? Você já teve esse interesse de saber? Eu estou te perguntando, se você já teve, levante a sua mão, você já perguntou para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E eu vejo que uma boa parte está com a mão abaixada, então você ainda não fez essa pergunta para Ele. Eu te convido a perguntar. Porque é do interesse dEle revelar-se para você, te guiar no propósito. Pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Por que caminho o Senhor quer me levar? Em muitos momentos Ele não vai entender. Se você chegar no pastor Henrique e perguntar se ele entendeu o percurso, muitas vezes a caminhada, esses dias mesmo ele falou aqui no domingo, né? Já tem muitas coisas que acontecem que não dá para entender. Por que eu fui tantas vezes para o hospital? Não dá para entender, nem tudo você vai entender. Mas quando você chegar e começar a caminhar, você vai entender o motivo de tudo. Você vai começar a compreender por que Deus fez com que você passasse por aquela rua, naquele momento, porque você estava naquele lugar, naquele dia, naquela hora. Você vai começar a entender e compreender. Então comece a conversar com Deus, porque Ele está muito interessado em conversar com você, porque Ele é seu Pai. E Ele quer se revelar, Ele quer se revelar a nós como um Pai cheio de amor e graça, assim como Ele se revelou a Esther. Ele vai se revelar a nós, e nós vamos começar a entender o propósito de Deus para as nossas vidas aqui nessa terra. Porque a vontade de Deus e o propósito de Deus não é somente nos salvar.
Porque se fosse somente nos salvar, Ele iria nos salvando e nos levando para o céu. Mas se nós estamos aqui nessa terra, é porque há um propósito para nós cumprirmos aqui. Enquanto nós estivermos caminhando sobre essa terra, nós temos um propósito para cumprir. Nós temos vidas para tocar. Assim como nós fomos tocados por outras vidas, assim como Mardoqueu tocou a vida de Esther, nós também precisamos tocar a vida de alguém. Tem tantas pessoas nessa cidade, caminhando sem destino, sem direção, sem Deus na vida, que precisam de um toque de alguém como Mardoqueu, e essa pessoa que vai tocar é você. Você vai tocar os corações perdidos dessa cidade, você vai tocar aquela pessoa da sua família que ninguém quer tocar. Tem pessoas na nossa família que ninguém quer chegar perto. Nós seremos essas pessoas que tocaremos esses corações. Seremos a mão de Deus tocando. Seremos a voz de Deus falando. Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode dizer amém? Deus nunca nos desampara. Sempre haverá um Mardoqueu levantado por Deus para nos dar direção, orientação, cobertura, proteção, alimento. Sempre haverá alguém levantado por Deus para nos dar direção. O nome Mardoqueu significa guerreiro. Deus preparou um guerreiro para adotar e cuidar de Esther. Mardoqueu foi a pessoa que construiu juntamente com Esther o seu futuro profético. Quando eu comecei a ler e estudar o livro de Esther, é um livro que eu gosto muito de ler, já li várias vezes. Essa figura de Mardoqueu, a vida dele, ela nos inspira. Porque Mardoqueu estava em todos os momentos da vida de Esther. Desde quando ele a adotou, ele se tornou o pai de Esther, ele começou a conduzi-la, até mesmo quando ela estava lá no palácio. Ele nunca saiu de perto. Ele sempre estava presente. No momento em que ela estava passando por aquele processo de embelezamento, para se apresentar diante do rei, a Bíblia nos relata que Mardoqueu ele ficava lá, passando na porta, nos muros do palácio, e buscava notícias de como é que estava Esther lá dentro. Olha que pai, olha que homem extraordinário. Mardoqueu, eu acredito, eu tenho essa convicção, porque ele sabia que Esther se tornaria rainha. Ele acreditava tanto. Ele acreditava que ela se tornaria a próxima rainha. Porque quando você busca a dar direção para alguém, quando você é um instrumento de Deus para dar direção, você tem certeza de que Deus está falando com você para orientar e para guiar a vida de outras pessoas. Não precisamos desejar ou invejar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Deus tem algo específico particular, peculiar para a sua vida. Não precisa olhar para a vida do outro, olhar para a grama do vizinho e pensar que a grama está mais verde, porque Deus tem algo específico para a sua vida. Ele tem algo para você. Para você. O mesmo Deus que faz na vida do outro. Às vezes nós olhamos e vemos, Deus está se movendo tanto, está fazendo tanto na vida do fulano, do ciclano. Olha como Deus está prosperando aquela pessoa. Olha como aquela pessoa está crescendo, está tendo uma visibilidade. Não fique olhando de forma a invejar o que está acontecendo na vida do outro. Porque o Deus que faz na vida deles, faz na nossa também. O Deus que prospera o outro, te prospera também. O Deus que enriquece o outro, te enriquece também. O Deus que levanta o outro, te levanta também. Então Deus tem algo para você, que você não precisa copiar do outro. É bom nós termos exemplos, mas Deus tem algo específico para a sua vida.
Você é um indivíduo. E Deus tem algo para você como um indivíduo pessoal, particular, para você. Então creia que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E se nós caminharmos com Ele, caminharmos dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas, não vai dar errado. Não tem como dar errado. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Não seja um vitimista. Enquanto ficamos presos ao passado, reclamando e lamentando, a vida e as oportunidades vão passando. Se Esther ficasse lamentando pelo seu passado, pela orfandade, por ter sido levada para o cativeiro, ela não teria chegado a ser rainha. Tantas vezes as pessoas ficam lamentando, se lembrando de coisas que aconteceram lá no passado e ficam, remoendo aquilo, trazendo sempre à tona uma coisa que aconteceu lá atrás. Se Esther ficasse se lamentando, se lamuriando, lembrando de tudo que ela sofreu, ó vida, ó céus, ó azar. Não abra a sua boca para ficar lamentando ou murmurando. Abra a sua boca e comece a declarar palavras de vida, palavras de bênção. Comece a caminhar em vitória, mesmo que você não esteja vendo o agir invisível de Deus está acontecendo. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está se movimentando em seu favor, em nosso favor. Então não fique se lamentando. Se tivesse acontecido daquela forma. Se eu tivesse feito aquilo. O que passou, passou, não volta, não volta. Não volta mais. Nós temos que pegar o hoje, o agora e começar a agir a partir daqui, fazer algo novo, começar a nos mover diferente, fazer diferente. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade que passou há um tempo atrás, eu estaria num lugar tão... Não, querido, já passou. Aquela já passou, mas Deus tem outra oportunidade hoje. Eu estou aqui e eu quero dizer para você, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Há uma oportunidade nova passando diante de você. Agarre essa oportunidade e viva uma vida extraordinária. Se você sofreu no passado, está no passado. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem um futuro brilhante para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua família. Esqueça o que passou, erga sua cabeça e comece a caminhar como um filho de Deus vitorioso nessa terra. Comece a andar pelas ruas de Lagoa da Prata como alguém que foi alcançado pelo Senhor, como alguém que conquistou, um vitorioso. Você é um vitorioso, uma vitoriosa. Esqueça, deixe para trás. Eu sofri tanto. Meu pai foi tão ruim para mim. Foi. Então seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Faça diferente. Não repita o padrão. Faça diferente. Seja a pessoa que você queria que a sua mãe e o seu pai fosse. Nem sei por que eu estou indo por esse caminho, mas Deus sabe. Talvez você fique, a minha mãe me fez sofrer tanto. Então faça os seus filhos felizes. Faça os seus filhos felizes. Se você não teve exemplo, seja o exemplo que você não teve. Seja tudo aquilo que você queria que a sua mãe fosse, que o seu pai fosse. Seja essa pessoa. E seja muito melhor. Porque hoje os seus olhos foram abertos. Você tem uma nova lente. Você consegue enxergar com um novo olhar. Tem uma nova visão. Tem uma visão de Deus sobre você. Amém?